Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você já parou para pensar o significado de um culto a Deus? Primeiro eu gostaria de cumprimentá-los, desejando que a paz, que o amor de Deus em Jesus Cristo possa ser sempre presente em nossas vidas. Mas voltando ao tema, você sabe de fato o que é fazer um culto a Deus? Primeiro, na igreja primitiva, os homens, os nossos irmãos do passado, eles faziam todo um preparo para apresentar ante a face de Deus, diante do trono da glória de Deus, do trono da graça de Deus. Eles tinham horário, eles tinham um comprometimento de como iriam se comportar, porque eles não adoravam a Deus por aquilo que Deus havia feito por eles, mas eles adoravam a Deus pelo que Deus é. Nós precisamos compreender o que é cultuar a Deus. Cultuar a Deus é quando nós compreendemos que Deus, Ele é soberano, que Deus, Ele é glorioso, que Deus, Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Quando eu marco um encontro para cultuar a Deus, eu tenho que compreender que ali no meio da igreja está a presença do Deus Todo-Poderoso. Se eu vou na igreja para fazer um culto, para agradar os homens, eu não estou adorando a Deus. Porque quando nós apresentamos diante de Deus, entendemos da sua soberania, da sua santidade, nós compreendemos também do seu amor por nós. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, porque Ele amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu unigênito Filho, o Senhor Jesus. Ele enviou o próprio Filho com compromisso de ser gerado no ventre de uma mulher, com compromisso de crescer como eu e você no meio deste mundo pecaminoso. Sabendo Ele, pela sua onisciência, que as pessoas iriam persegui-lo, iriam odiá-lo. Ele não nasceu em um berço de ouro, mas nasceu em uma manjedoura, como simples. Porque o reino de Deus não é deste mundo. O reino do Senhor Jesus não é neste mundo. É um reino eterno. É um reino eternal. E o propósito de Deus para a minha vida em Jesus Cristo e para a sua vida em Jesus Cristo é nos conceder, pelo sacrifício que seu unigênito submeteu, doando a própria vida, foi como ovelha muda ao matadouro, ter morte de cruz, como maldito diante dos olhos dos homens, para nos tornar benditos diante dos olhos de Deus. Derramou sangue inocente, sangue que purifica os nossos pecados, nos dá o direito de acesso ao trono da graça de Deus e nos permite, se nós caminharmos cultuando a Deus, adorando a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, a promessa dele para a minha vida e para a sua vida é nos dar vida e vida eterna. A palavra de Deus aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, a parábola do filho pródigo diz o seguinte: e disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome. E começou a padecer nessa cidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Essa parábola do filho pródigo representa muito bem o que é
estar na casa do Pai. O que é viver na dependência do Pai? O que é viver na dependência de Deus? Deus, quando nos formou, Ele formou com as próprias mãos. Segundo a Bíblia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você não é qualquer coisa, você é a imagem, você é a semelhança do Deus Todo-Poderoso. O que nos distancia, o que muda a nossa característica? São nossas decisões, são nossa desobediência àquilo que Deus predeterminou para as nossas vidas. O filho pródigo, que essa parábola é algo maravilhoso. Primeiro, o pai esteve ali na formação do embrião do filho. Na geração, no período de gestação ali, da formação dos 9 meses da mãe, o pai estava ali amando a formação daquele feto. Depois veio a alegria do nascimento do filho, a criação, os cuidados, a proteção, a alimentação, a vestimenta, a segurança, o amor incondicional, a alegria familiar. O filho cresceu. O filho cresceu. Quando o filho cresceu, veio a vaidade. Veio a vaidade. E ali o filho tomou uma decisão. Pediu ao pai a herança. A herança. Geralmente ela era dividida quando os pais morriam. Até hoje é assim, quando o pai morre. Quando o filho mais novo ali pede pai a parte dele na herança, faz-nos compreender o seguinte: esse filho, ele não considera mais o pai como o pai o considera. Será que não é assim que a humanidade está vivendo nos últimos dias? Será que as pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que foram gerados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, será que essas pessoas continuam adorando o Pai, compreendendo que na casa do Pai, que diante do Pai tem amor, que diante do Pai há proteção, há alimento, a vestimenta, a segurança, amor, a paz? Quantas pessoas esqueceram que das primeiras experiências do amor de Deus para com ele em Jesus Cristo, que hoje pegaram o Evangelho, pegaram a verdade de Jesus Cristo e começaram a misturar com as coisas deste mundo. Jesus Cristo disse: olha, meu reino não é aqui. Se fosse aqui, eles não me se eu fosse desse reino, eles não me perseguiam, mas meu reino é na glória do Pai, é na casa do Pai. É na casa do Pai que eu serei protegido. Aqui eu estou de passagem, meu querido, meu irmão, minha irmã. Um filósofo disse: olha, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Interessante que, observando esta fala desse filósofo, desse pensador, nos faz compreender que ele observou a criação de Deus. Que para criar, se cria do nada. Mas para transformar, transforma o que existe. As pessoas estão transformando o evangelho eternal com o evangelho material. As pessoas estão esperando soluções nos homens, na inteligência humana, na capacidade humana, esquecendo que tudo está no controle e na permissão de Deus. Sim, tudo está no controle e na permissão de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, veja o que aconteceu com esse jovem. Ele afastou da casa do pai. Quando ele afastou da casa do pai, houve fome na terra. Ele ficou só, seus amigos, enquanto ele tinha poder, dinheiro, estava ali bem com sua herança,
gastando dissolutamente, ele estava rodeado de pessoas. Quando ele perdeu os bens materiais, a Bíblia faz nos compreender que ele ficou só. Ele ficou só. Meu querido, às vezes é assim que você está sentindo nesses últimos dias. Já parou para pensar se com a mesma velocidade que as pessoas, elas mandam mensagens, vídeos, falas dos assuntos momentâneos dos dias de hoje, sobre tema político, por exemplo, eles fossem falar de Jesus para as pessoas? Não seria tão diferente se com a mesma dedicação que as pessoas têm em falar sobre assuntos momentâneos desta vida, com suas preocupações, fossem levar as pessoas a compreenderem que o Deus que criou todas as coisas, Ele é soberano, Ele é santo, e que se nós nos apresentarmos ante a face de Deus, com súplicas, com o coração arrependido, Deus, Ele é misericordioso, Ele é glorioso para nos abençoar, nos guardar, nos proteger e nos encher da sua glória e do seu amor. Esse jovem chegou um momento que ele arrependeu. Ele arrependeu. Ele disse o seguinte, no versículo 20 do capítulo 15 de Lucas: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e o veste, e ponde um anel na sua mão e alparcas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e comemoraram e alegraram-se. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, é isso que nós, na condição de servos de Deus, temos que fazer. Arrependermos, olhar para dentro de nós e ver se realmente nós prestamos cultos de adoração a Deus. E compreendemos que em Jesus Cristo nós tornamos filhos. Antes nós éramos criaturas. Hoje nós somos filhos, co-herdeiros de Cristo. O pai estava aguardando apenas o arrependimento do filho, para que ele pudesse retornar ao pai e apresentar diante do pai um coração arrependido. Ele, no coração dele, ele tinha uma ideia: faça-me somente como um dos seus jornaleiros. Porque ele sabia que na casa do pai, os jornaleiros, aqueles que não eram filhos, eram apenas os trabalhadores. Eles tinham proteção, tinham alimento, tinha o conselho ali do chefe da casa. Oh, meu irmão, minha irmã, o mundo está de mal a pior. As pessoas estão vendo o evangelho, o povo de Deus sendo humilhados, como no tempo de Saul. Saul era um rei, mas o povo estava tão envolvido com as coisas deste mundo que esqueceram da soberania de Deus. Deus levantou um homem, um jovem, Davi. E a pergunta que ele fez foi esta: quem é este incircunciso filisteu que afronta o Deus de Israel? Ele estava dizendo assim: quem é este que afronta o Deus Todo-Poderoso? A igreja, o povo de Deus estavam se acovardados, recolhidos junto com seu rei. O papel da igreja é vencer o gigante. Como? Mergulhando no ribeiro, mergulhando na fonte das águas vivas, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a fonte das águas vivas. Pegando os seixos, os 5 seixos, fala da palavra, do poder da ação de Deus.
e ferindo na cabeça, tirando a mentalidade, esta mentalidade mundana que está na mente de muitas pessoas que conhecem a verdade de Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas se perderam. Muitos se perderam e pregam o evangelho vinculado com as coisas deste mundo, dizendo: olha, nós precisamos do homem, não, nós precisamos do poder, da soberania e da ação de Deus em resposta às nossas orações. Mas Deus só responde ao seu povo se o seu povo se humilhar, reconhecer que Ele é santo. Esse jovem se humilhou. E Pai, pequei contra os céus, pequei, Senhor, contra a tua soberania, e pequei perante ti. As minhas ações perante o Senhor foi de desprezo. Eu não reconheci o teu cuidado, o teu amor, a tua proteção, tudo que o Senhor fez por mim. Oh, meus amados, nós estamos aqui de passagem. Deus tem uma bênção para as nossas vidas. Deus tem uma bênção para a sua vida. Não vamos permitir mais sermos manipulados pelas ações que o mal tem colocado diante de nós. Não vamos permitir que a nossa mente minta para nós. O salmista Davi disse: olha, se o meu inimigo fosse aquele que me afronta, eu ia lá e lutava contra ele, mas é o meu mais íntimo amigo, aquele que sobe todos os dias comigo à casa do Senhor. Quem era a sua mente? Pensa nisto. Eu faço um convite a você que está me ouvindo neste momento. Pauta sua vida em ler a Bíblia. Permita que o Espírito Santo de Deus possa te ensinar. Pauta sua vida em orações. 3 horas da manhã, faça um compromisso com Deus. Porque na casa do Pai, o Pai sabe o que você precisa. Mas muitas das vezes é necessário que você chegue para teu pai e fale assim: pai, olha, hoje a situação está difícil, eu preciso tomar tal decisão. O que o senhor acha? O senhor pode estar comigo nessa situação? Olha, pai, tem uma enfermidade na minha casa. Eu não consigo vencer. Vença ela por mim, me ajuda. O pai, ele é amoroso para vencer por ti. Pai, olha, minha situação financeira está difícil. Eu estou sendo humilhado. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, me orienta. O pai vai te orientar, o pai vai te ajudar, o pai vai fazer aquilo que o filho busca no Pai em Jesus Cristo. Pensa nisto. Deus, em Jesus Cristo, revelou o amor dele por mim e por ti. Que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, a sua casa. Que Deus te abençoe. Mas eu só terei bênção se eu tiver esse comportamento do filho pródigo. Me arrepender todos os instantes da minha vida, porque neste mundo nós pecamos todo instante, e reconhecer que o culto de adoração a Deus, ele é para Deus, ele não é para os homens. O louvor tem que ser de adoração a Deus, não de autoajuda. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.